O aroma de peru assado e o calor opressor dos holofotes do restaurante Terrazza de Família, um dos mais caros e tradicionais de São Paulo, sempre me fizeram sentir sufocada, não apenas pela temperatura ambiente, mas pela atmosfera de julgamento que emanava da minha família. Eu sou a Marina, tenho 34 anos e sou a única filha que nunca se encaixou no molde de sucesso do clã Albuquerque. Arquitetos, engenheiros, advogados de renome. Eu, por outro lado, sou uma curadora de arte focada em projetos sociais em comunidades carentes. Aos olhos deles, eu era a artista pobre que rejeitou o futuro próspero. Aquele Natal, no entanto, seria diferente, mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia o quão diferente. Minha mãe, Lúcia, uma mulher de joias e julgamentos silenciosos, estava à minha direita, trocando olhares de desaprovação com meu pai, Elias, a figura patriarcal que construiu um império imobiliário e a muralha de desprezo ao meu redor. Ele tinha o dom de tornar qualquer celebração em um interrogatório e eu era sempre o alvo principal. Se você já sentiu o peso do julgamento da sua própria família, deixe um like e inscreva-se no canal, porque esta noite, o meu peso seria jogado de volta com uma força que abalaria todas as estruturas que eles consideravam sólidas. Eu precisava desse apoio, porque o que estava para acontecer era o ápice de uma mágoa que se arrastava por anos, uma ferida que meu pai estava prestes a reabrir em público. Eu estava tentando descrever a beleza de um projeto que iniciei no Bexiga, um galpão abandonado que transformamos em um ateliê comunitário. Meu primo, Vitor, um advogado recém-formado com um sorriso arrogante típico de quem nunca precisou lutar por nada, interrompeu minha fala com uma risada ensaiada. Comunidade, Marina? Sério? Você tem quase 40 anos e ainda está brincando de benfeitoria. Enquanto isso, eu fecho contratos de milhões antes do almoço. Vitor era o filho de ouro, o herdeiro em potencial, e seu prazer em me diminuir era palpável. Eu sorri com a boca, mas meus olhos mantiveram a frieza que aprendi a cultivar. É um trabalho que traz dignidade, Vitor. Algo que o dinheiro por si só não compra, respondi, buscando a calma que meu corpo não sentia. Meu pai, Elias, limpou a garganta. O som era sempre um prelúdio para o desastre. Ele se ajeitou na cadeira de couro, com o olhar fixo em mim, ignorando completamente os outros 10 membros da família à mesa. O restaurante estava cheio. A música ambiente, um suave jazz, amplificava o silêncio da nossa mesa. Dignidade? Marina, vamos ser sinceros. Ele começou, e a voz dele, baixa e incisiva, atravessou o burburinho do salão como um bisturi. Você é uma adulta que não tem sequer condições de pagar o próprio aluguel sem o empréstimo que a sua mãe te faz todo mês. Você gasta o seu tempo com projetos sociais que não geram lucro, não geram patrimônio e muito menos geram respeito. Você é, desculpe a palavra, um estorvo, um parasita. A palavra, cuspida com tanto desprezo no meio do nosso luxuoso banquete de Natal, fez a respiração de todos prender. Minha mãe fez um som de desespero abafado. Vitor tentou esconder um sorriso. A ofensa era pública, definitiva e calibrada para destruir. Eu senti meu rosto queimar, mas não permiti que uma lágrima sequer brotasse. Eu havia ensaiado esse momento por meses. A raiva era um motor potente, mas a vingança que eu estava arquitetando era um projeto de engenharia, preciso e frio. Pai, comecei, minha voz surpreendentemente estável. Eu sei que a única coisa que te move é o patrimônio. E a única coisa que você respeita é o poder financeiro. Ele riu, um som seco e zombeteiro. É o único poder que te tira da miséria, querida. Se você soubesse disso, não estaria nessa mesa, bancada pela família, falando de arte barata. Ele gesticulou para o garçom com um movimento imperioso. Pode trazer a conta, por favor. É hora de acabar com essa piada de Natal. E foi exatamente nesse momento, nesse instante de humilhação máxima, que a minha jogada começou. O garçom, um jovem de uns 20 e poucos anos, com uma expressão cansada, se aproximou. Mas ele não se dirigiu ao meu pai. Ele veio direto para mim. O garçom, cujo nome eu sabia ser Ricardo, pois o havia cumprimentado discretamente na entrada, parou ao meu lado e, com uma cortesia profissional, estendeu a pasta de couro preta. Não para meu pai, mas para mim. A mesa, que já estava tensa com o insulto, mergulhou em um silêncio absoluto. Apenas o tilintar de talheres distantes preenchia o vazio. Meu pai, Elias, arqueou uma sobrancelha, um misto de confusão e irritação em seu rosto.
O que é isso, meu rapaz? A conta é minha. Passe para cá. Ele ordenou com a impaciência de quem está acostumado a ter ordens obedecidas. Ricardo, treinado para manter a compostura, respondeu: Com licença, senhor Albuquerque, mas a conta desta mesa, e na verdade de todas as mesas reservadas em nome da família Albuquerque, esta noite já foi paga. E a orientação é entregar o comprovante à senhora Marina. Ele apontou a pasta para mim novamente. Minha mãe Lúcia, com sua curiosidade aguçada, esticou o pescoço. Vitor e os primos cochichavam. A humilhação de Elias era agora visível. Ele me olhou e o desprezo em seus olhos se transformou em uma indagação perigosa. Eu peguei a pasta. O peso do couro parecia o peso da minha recém-adquirida autoridade. Abri e retirei o comprovante, um papel térmico longo e detalhado. O valor total do banquete, com champanhe importado e vinhos raros, era astronômico. Meu pai, incapaz de conter a impaciência, perguntou ríspido: E quem foi o patrocinador da vez, Marina? Algum dos seus amigos artistas fez uma vaquinha? Devolva o dinheiro deles imediatamente, eu pago a minha conta. Eu o encarei, mantendo o sorriso calmo. Não precisa, pai. Fui eu quem pagou. A frase, simples e direta, ecoou pelo silêncio. Vitor soltou uma risada incrédula. Você? Com o quê? Com a venda de um quadro de 200? Eu deslizei o comprovante pela mesa até parar diante dele. Olhe o rodapé, Vitor. Está escrito: Cortesia da Fundação Aurora, a nova mantenedora e proprietária deste restaurante. O choque na mesa foi sísmico. Meus primos pararam de cochichar. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai, que sempre acreditou saber de todos os negócios importantes na cidade, agarrou o papel e leu em voz alta. Terrazza de Família, adquirido pela Fundação Aurora, em setembro deste ano. Marina? Ele levantou a cabeça, o rosto pálido. O que significa isso, Marina? Que fundação é essa? Eu peguei uma taça de água e dei um gole lento, saboreando o momento de virada. A estrutura de poder que ele havia usado para me esmagar estava sendo desmontada em tempo real. A Fundação Aurora, pai. Eu expliquei, falando com a calma de uma CEO, e não da parasita. É uma organização que criei há 2 anos, focada em revitalização urbana e apoio a pequenos empreendedores e artistas. E a principal fonte de financiamento vem de um negócio que você sempre considerou insignificante e que, aliás, foi a razão do nosso último desentendimento, a antiga tecelagem da vó Sofia no Bom Retiro. Meu pai tinha forçado minha avó a vender a antiga tecelagem, um local que eu amava, para um dos seus empreendimentos imobiliários, alegando que o local estava deteriorado e sem valor. Eu havia lutado, mas ele venceu, e o dinheiro da venda foi investido na fundação. Eu usei o dinheiro da venda da tecelagem, que você considerava um valor irrisório, para fundar a Aurora. E nos últimos 2 anos, a fundação triplicou o capital inicial investido através de uma série de projetos de impacto. O Terrazza de Família era um restaurante tradicional, à beira da falência, mas com um potencial gigante de localização e história. A fundação comprou o prédio, reestruturou o negócio, manteve os funcionários e o colocou para operar com um novo modelo de gestão social. Agora, 60% do lucro líquido deste restaurante volta para os projetos de arte e educação nas comunidades. Eu pausei, olhando diretamente para Elias. Este Natal eu não estou aqui bancada, pai. Eu sou a proprietária da mesa onde estamos sentados, do chão onde você pisa e do teto que nos cobre. Você me chamou de parasita, porque eu não me encaixava no seu modelo de lucro, mas eu estava construindo algo que não só gera lucro, mas também propósito. Um negócio que resgata o valor humano, algo que o seu império ignora. Meu pai parecia que tinha levado um choque. A imagem do empresário inatingível estava rachando. Vitor, que já não sorria mais, murmurou: Mas isso é um negócio de fachada. Qual é o seu verdadeiro negócio, Marina? O que você faz que dá lucro de verdade? Meu verdadeiro negócio, Vitor, eu respondi, com uma clareza que só o poder recém-descoberto pode proporcionar, é enxergar o valor onde os outros veem lixo. Mas se você quer saber de números, a Fundação Aurora, em sua última avaliação, superou o valor líquido da sua firma de advocacia. O golpe foi fatal. Eu não estava apenas rica. Eu era a benfeitora oculta, a nova mecenas da cidade. O silêncio voltou, denso, carregado de arrependimento. Minha mãe, Lúcia, que sempre foi fria, finalmente quebrou a pose.
Ela me olhou com uma expressão que não era de orgulho, mas de temor respeitoso. Foi nesse instante que a vingança se transformou em algo mais complexo. A minha intenção inicial era fazê-lo engolir a palavra parasita, humilhá-lo publicamente, assim como ele havia feito comigo inúmeras vezes. No entanto, vendo-o ali, desarmado, não senti o triunfo que esperava. Senti um cansaço. A raiva se esvaiu, substituída por uma profunda tristeza pela vida que ele construiu, onde o valor de uma filha era medido pelo saldo bancário. Eu me levantei. Eu não vim aqui para mostrar a vocês o quanto de dinheiro eu tenho. Eu vim para mostrar o quanto o seu dinheiro não compra a minha dignidade. Foi um momento de poder, mas também de uma escolha crucial. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Eu poderia esmagá-lo. Eu poderia fechar o restaurante, expulsá-los e sumir para sempre. Mas isso faria de mim apenas uma versão mais rica dele. Pai, eu disse, mais suavemente. O Ricardo, o garçom que entregou a conta, é um dos nossos. Ele faz faculdade de História de dia e trabalha à noite para pagar os estudos. Ele é tão digno quanto qualquer um de nós nesta mesa. Eu olhei para ele, e a minha visão se estendeu além do empresário arrogante, até o homem idoso, assustado, que se sentia ameaçado pela única filha que ele não podia controlar. Eu não precisava de mais palavras. A vingança estava completa, mas a história precisava de um final que não fosse apenas uma vitória. Eu tinha conquistado o respeito deles pela força do dinheiro, mas agora eu queria a liberdade de não precisar usá-lo para isso. Eu lhes desejo um Feliz Natal, declarei, a voz carregada de uma autoridade silenciosa, mas definitiva. Eu me dirigi à saída, mas antes de atravessar o salão, parei junto ao garçom Ricardo e lhe estendi um envelope. Para a sua formatura, Ricardo, e continue com o excelente trabalho. Eu o fiz propositalmente. Eu queria que meu pai visse, não um cheque, mas um ato de generosidade desinteressada, o tipo de poder que ele nunca soube exercer. Quando cheguei à porta, ouvi a voz do meu pai, rouca e baixa pela primeira vez na minha vida, destituída de arrogância. Marina! Ele me chamou. Eu me virei. Ele se levantou, cambaleante, e me encarou. Havia dor, humilhação e algo mais sutil que eu nunca tinha visto. Um vislumbre de humanidade. Você venceu. Eu estava errado. Eu sinto muito pelo que eu disse. Pelo que eu sempre disse. Ele não estava pedindo desculpas pela humilhação, mas por anos de rejeição. Foi o momento mais surpreendente daquela noite. Ele, o empresário de aço, admitindo uma falha emocional em público. Ele havia se curvado, não ao meu dinheiro, mas ao meu propósito. Eu não senti raiva. Senti um desejo de encerramento. Pai, eu não queria vencer. Eu queria que você me visse. A cena se desenrolou sob os olhos de toda a minha família, um empresário humilhado e sua filha vitoriosa. Naquele Natal, a conta não foi apenas um pagamento de dívidas materiais. Foi uma quitação de dívidas emocionais. Eu soube que, a partir daquele momento, a dinâmica da família mudaria para sempre. O poder de Marina, a parasita, agora residia na capacidade de criar valor, não apenas de consumi-lo, e isso transformou a dor em algo maior, em um ponto de virada para todos nós. Eu saí do restaurante sabendo que a minha vingança, que era fazê-lo se arrepender, havia se completado. Mas o presente inesperado foi o espaço que se abriu para uma nova forma de relação, uma que não se baseava na rejeição, mas no respeito, ainda que conquistado pelo poder. Essa noite me ensinou que o perdão não é a negação da dor, mas o reconhecimento de que o seu valor não pode mais ser definido pela opinião de quem te machucou. A melhor forma de virar o jogo é provar o seu valor através de atos de impacto, e não apenas de palavras. E falando em atos, me diga nos comentários, depois de ver o que eu fiz, você acha que a minha atitude foi de vingança merecida? Ou um ato de amor próprio necessário? Seu comentário é muito importante para eu entender se estou no caminho certo. E se você valoriza histórias de superação e transformação, não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma das próximas viradas de jogo.